Bom dia, meus irmãos. Nós temos o privilégio de começarmos agora a nossa nova configuração, ou o nosso curso com uma nova configuração agora, que será EAD. E dando continuidade ao nosso curso, nós vamos estudar, agora depois de um intervalo bom de tempo, o nosso capítulo 10 da nossa Confissão de Fé de Westminster. Nós estamos estudando a nossa Confissão de Westminster desde março deste ano e tivemos alguns percalços aí que nos impediram de dar continuidade ao módulo presencial. Então nós iniciaremos agora, com a graça de Deus, o nosso módulo EAD. E agora nós estudaremos o nosso capítulo 10 da Confissão de Fé de Westminster. Se eu estivesse presente com os irmãos, perguntaria para os irmãos quais eram os títulos do capítulo 1º, 2º, 3º, como sempre faço com os irmãos, porque, como eu sempre digo, repetição é didática, é necessária para a memorização daquilo que nós temos aprendido. No nosso capítulo 10 nós estudaremos a doutrina do chamado eficaz, doutrina reformada do chamado eficaz, ou também conhecido como chamado interno, aí em detrimento do ensino do chamado geral. Nós temos o chamado geral de um lado e nós temos o chamado interno do outro lado. E assim a nossa confissão de fé também entende. Tem algumas distinções na teologia reformada acerca do chamado geral e da regeneração. Por exemplo, as igrejas batistas reformadas aderentes da Confissão de Fé Batista de 1689, elas não fazem distinção entre o chamado geral ou a doutrina da vocação eficaz da regeneração, mas a teologia reformada presbiteriana faz essa distinção. Como os irmãos devem lembrar, eu passei em sala de aula aos irmãos a ordem da aplicação da redenção, que constitui em si várias etapas, que seriam o chamado eficaz, regeneração, a conversão, que é constituída de arrependimento e fé, a justificação, a adoção, a santificação, a morte e, por fim, a glorificação. Essas são as etapas que nós temos que percorrer no processo chamado nas Escrituras de salvação. Hoje nós estudaremos o chamado eficaz. Peço aos irmãos que tiverem em mãos a sua confissão de fé, que acompanhem comigo a leitura, e nós vamos falar sobre alguns aspectos da doutrina da vocação eficaz, lembrando a suma importância dessa doutrina. No parágrafo 1º do capítulo 10 da nossa confissão diz o seguinte: todos aqueles que Deus predestinou para a vida, e só esses é ele servido no tempo por ele determinado e aceito, chamar eficazmente pela sua palavra e pelo seu Espírito, tirando-os por Jesus Cristo daquele estado de pecado e morte em que estão por natureza, transpondo-os para graça e salvação. Isto ele o faz, iluminando seus entendimentos espiritualmente, a fim de compreenderem as coisas de Deus para a salvação, tirando-lhes os seus corações de pedra, dando-lhes corações de carne, renovando as suas vontades, determinando-as pela sua onipotência para aquilo que é bom e atraindo-os eficazmente a Jesus Cristo, mas de maneira que eles vêm muito livremente, sendo para isso dispostos pela sua graça. Nós vamos estar falando um pouco sobre esse parágrafo 1º, vamos estar entendendo algumas partes que compõem o nosso parágrafo 1º do capítulo 10. Primeiro eles começam dizendo, todos aqueles que Deus predestinou para a vida, e só a esses é ele servido no tempo por ele determinado e aceito, chamar eficazmente. Ele fala que somente aqueles que Deus predestinou para a vida,
Nós estudamos já o capítulo 3 da Confissão de Fé de Westminster, que fala sobre os eternos decretos de Deus. Estudamos o capítulo 5 da nossa confissão, que fala sobre a providência. Estudamos o capítulo 9, que fala do livre-arbítrio. E agora no capítulo 10 esse tema volta à tona, aonde ele fala que somente, unicamente, esses a quem Deus predestina para a vida é que são chamados. Ou seja, não são todos os homens indistintamente ou sem distinção. Há um número certo, concreto de homens a quem Deus chama para a vida. Os outros, eles são preteridos ou eles são deixados à sua própria condenação por seus próprios pecados. Então nós vemos que Deus ele vai afunilando cada vez mais ou delimitando cada vez mais o número daquelas pessoas que serão de fato salvas por Ele. Então nós temos predestinação e nós temos o chamado. E quando ocorre esse chamado? No tempo por ele determinado e aceito. Ou seja, não é no tempo em que nós desejamos como igreja, né? Nós que temos parentes, amigos, conhecidos, a quem nós pregamos o Evangelho e desejamos que essas pessoas venham a Jesus Cristo, às vezes ficamos frustrados porque essas pessoas não correspondem da maneira que nós queremos ao chamado do Evangelho. Mas a nossa confissão de fé já diz, como as Escrituras também dizem, que não é no tempo em que nós queremos, mas é no tempo em que Deus quer. No tempo por ele determinado e aceito, ele chama eficazmente. Quais são os meios que Deus usa para chamar as pessoas de forma eficaz? Pela sua palavra e pelo seu Espírito. Lembrem-se disso, nós temos dois meios destacados na Confissão de Fé de Westminster: a sua palavra e o seu Espírito. Parafraseando o que João Calvino diz nas suas Institutas, as Escrituras são a escola do Espírito. Então Deus chama eficazmente os seus eleitos através de sua palavra, que o Espírito Santo usa, ou pelo seu Espírito Santo através de sua palavra. São dois meios. Importante destacar isso porque no parágrafo 3º e no parágrafo 4º da Confissão de Fé, ele vai falar sobre alguns casos em que Deus ele não usa esses meios ordinários para chamar eleitos à salvação, mas que a salvação ocorre na vida dessas pessoas. Lembrem-se disso, pela sua palavra e pelo seu Espírito. O que ele faz quando ele chama eficazmente essas pessoas? Tirando-os por Jesus Cristo daquele estado de pecado e morte em que estão por natureza e transpondo-os para a graça e salvação. Ou seja, aqui nós temos também o que nós já aprendemos lá no capítulo 6, que fala da queda do pecado e do castigo. Nós já aprendemos a doutrina da depravação total. Ou seja, que todas as partes do corpo e da alma do ser humano estão infectadas pelo pecado. E sabendo disso, as Escrituras também nos dão base para crermos nisso. Em Efésios capítulo 2, versículo 1 diz que estando vós mortos em pecados e em delito, ele vos deu vida juntamente com Cristo. Ou seja, estávamos mortos em pecados e em delitos, e Deus nos deu vida com Jesus Cristo. Lá também nós temos, por exemplo, no Salmo 51, versículo 5, onde Davi ele declara que em iniquidade eu nasci, em pecado me concebeu a minha mãe. Nós temos o Salmo 58, versículo 3, que diz que os ímpios pecam desde o ventre. Nós temos o Salmo 14, lá no versículo 1, versículo 2, versículo 3, que diz que o Senhor olhou desde o céu para os filhos dos homens para ver se havia alguém que fizesse o bem. Procurou e ninguém achou. Todos se extraviaram. Todos a uma se fizeram inúteis. Não há um só que faça o bem. Não há um só sequer.
Ou seja, o estado do ser humano é um estado de morte. Quando o apóstolo Paulo fala do estado de morte do ser humano em Efésios 2, é como se ele estivesse pintando ali um macro cemitério. É como se ele estivesse pintando uma imagem horrível, horripilante, terribilíssima, né? Porque não é uma imagem bonita. São seres humanos literalmente mortos. Mas a nossa confissão de fé fala que Deus, através do seu chamado eficaz, transpõe as pessoas desse estado de morte para um estado de vida, para um estado de graça e salvação. Isto ele o faz, iluminando seus entendimentos espiritualmente a fim de compreenderem as coisas de Deus para a salvação. Se o Espírito Santo tem que iluminar o nosso entendimento, é porque o nosso entendimento estava entenebrecido. Ou seja, em Efésios capítulo 4, versículo 17 diz, falando do estado dos gentios, falando do estado da pessoa que ainda está em Adão, fala entenebrecidos no entendimento, separados da vida com Deus. O que seria entenebrecidos no entendimento? Seria uma pessoa que tem a sua mente totalmente obscurecida, uma pessoa que tem a sua mente sem luz. E o que é luz na palavra de Deus? Nós podemos buscar refúgio na palavra de Deus, entendimento na palavra de Deus. Lá no Salmo 119, versículo 105, diz o quê? Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Ou seja, quando a pessoa não tem a revelação especial de Deus, se alguém ainda não sabe o que é revelação especial, leia o capítulo 1 da Confissão de Fé de Westminster, que fala das Sagradas Escrituras. Somos presbiterianos, temos que conhecer essas doutrinas. Se alguém não tem o conhecimento da revelação especial de Deus, a sua mente fica num total vazio, num total escuro, entenebrecidos no entendimento. Daí a necessidade de que o Espírito Santo ilumine, jogue luz. E quando o Espírito Santo joga luz, as pessoas conseguem perceber o real estado de sua natureza, o real estado da sua condição perante Deus, conseguem perceber a necessidade que elas têm de um Salvador. É como uma pessoa que está doente, só que ela ainda não tem o diagnóstico. Essa pessoa ela precisa ter a consciência de que ela está doente para ela procurar um médico e tomar a medicação adequada. Enquanto ela não tiver isso, ela não vai fazer. Estou perfeitamente saudável, não preciso ir ao médico, né? Estou bem, não preciso fazer um check-up e assim por diante. Agora, quando a pessoa percebe que ela está de fato doente, ela vai aceitar o remédio. Então o Espírito Santo precisa jogar luz, precisa iluminar os nossos entendimentos para nós compreendermos as coisas de Deus para a salvação. Tira o nosso coração de pedra e coloca um coração de carne. Um coração de pedra é um coração totalmente insensível, nulo. Um coração que não pode receber a verdade, no sentido de que uma pessoa que está morta, se você for, por exemplo, em um cemitério, e você chegar diante do túmulo de um parente, de um familiar, de um amigo, de um conhecido, e você estiver diante do túmulo dele e você chamar ele, será que você terá alguma resposta? Logicamente você não terá nenhuma resposta, porque a pessoa está morta. Por quê? Ela não pode mais te ouvir, ela não pode mais te sentir, ela não pode mais sentir o teu cheiro, ela não pode mais te apalpar, ou seja, ela perdeu todos os sentidos, porque ela está morta. Uma pessoa que tem um coração de pedra é uma pessoa morta. Ou seja, uma pessoa que não pode ver, não pode ouvir, uma pessoa que não pode sentir, cheirar e assim por diante. Perdeu todos os sentidos.
Por isso Deus precisa tirar um coração de pedra, precisa colocar um coração de carne, um coração vivo, um coração que sinta, um coração que deseje, um coração que pense. E assim essa pessoa pode ouvir a mensagem do Evangelho, entender a mensagem do Evangelho. Diz mais a confissão de fé: renovando as suas vontades e determinando-as pela sua onipotência para aquilo que é bom e atraindo-as eficazmente a Jesus Cristo. Não somente Ele nos dá um coração de carne, mas Ele determina a nossa vontade para aquilo que é bom. E resumindo aqui, o que é bom? Nós podemos pegar um dos grandes lemas dos nossos pais puritanos ingleses, que era 1 Coríntios 10:31. Quer comais, quer bebais, quer façais qualquer outra coisa, façais tudo para a glória de Deus. Ou seja, tudo que não é feito para a glória de Deus é pecado. Então nós já temos um parâmetro ótimo para decidir se algo é bom, se algo é mal, se algo é certo, se algo é errado. Tudo que não é feito para a glória de Deus é pecado. E Deus, Ele determina as nossas vontades para aquilo que é bom. Para aquilo que é bom. E Ele nos atrai eficazmente a Jesus Cristo. Mas de maneira que eles vêm muito livremente, sendo para isto dispostos pela sua graça. Ou seja, o chamado de Deus não é um chamado compulsório. Deus não coloca uma correia no pescoço do ímpio e leva ele acorrentado para o reino de Cristo. Deus não chega a violentar a vontade do ser humano para que este venha a aceitar o Evangelho, de forma alguma. Deus, na verdade, Ele dá uma nova natureza ao ser humano, uma natureza que é inclinada para as coisas espirituais, uma natureza que é desejosa em adorar, glorificar e servir ao Senhor Jesus Cristo, uma natureza que ama a sua palavra, uma natureza que despreza, deprecia e tem nojo do pecado. Deus, dando esta natureza, o ser humano, ele vem livremente a Cristo. E este vir já é a resposta do ser humano ao ato de Deus de regeneração. Lembre-se, chamado eficaz, regeneração, conversão. O chamado eficaz é um ato somente de Deus. A regeneração é um ato somente de Deus. A conversão é um ato do ser humano em resposta aos atos anteriores de Deus. Quem é que tem fé? Somos nós ou somos Deus? Quem é que se arrepende? Somos nós ou somos Deus? Logicamente, quem se arrepende e quem tem fé somos nós e não Deus. Somos nós que respondemos ao que Deus fez em nossa vida. Deus nos deu uma nova natureza. Como nós respondemos? Confessando os nossos pecados, sentindo dores pelos nossos pecados, desejando fazer aquilo que é bom, desejando fazer aquilo que é certo, desejando fazer aquilo que é agradável a Deus. Essa é a nossa resposta. Meus irmãos, assim nós terminamos o nosso parágrafo 1º da Confissão de Fé de Westminster, dando sequência no parágrafo 2º. Ok? Nós vamos dar início agora ao parágrafo 2º do capítulo 10 da Confissão de Fé de Westminster. Me acompanhe nessa leitura, meus irmãos. Diz assim: esta vocação eficaz é só da livre e especial graça de Deus e não provém de qualquer coisa prevista no homem. Na vocação, o homem é inteiramente passivo, até que vivificado e renovado pelo Espírito Santo, fica habilitado a corresponder a ela e a receber a graça nela oferecida e comunicada. Tem um texto que diz o seguinte a respeito dessa vocação: Deus predestina
E o predestinado, por ação do Espírito Santo, fica habilitado a receber o chamado divino e a aceitar o Salvador. E isto acontece tão naturalmente que ele, o predestinado, não percebe que sua aceitação foi condicionada à graça da eleição. Eu acho que isso é claro para nós. Em primeira instância, quando nós recebemos o chamado do Evangelho, nós acreditamos ali por causa da nossa experiência ou por causa da fenomenologia, né? Se nós formos olhar como as coisas aconteceram, nós entendemos. O Evangelho foi pregado e nós aceitamos a Cristo. Então nós vemos ali que, em primeira instância, nós aceitamos a Cristo, né? E nós não percebemos naquele momento que a nossa aceitação só aconteceu por causa que Deus primeiro nos aceitou. Foi nós que aceitamos Ele primeiro. Ele quem nos aceitou. E isso é um pouco difícil de nós percebermos logo de início. Por isso que ele fala aqui, no parágrafo 2º. Esta vocação eficaz é só da livre e especial graça de Deus, e não provém de qualquer coisa prevista no homem. Aqui, logicamente, os teólogos de Westminster estão fazendo uma defesa também contra duas correntes que já estavam bem solidificadas no velho continente, na Europa, né? Nós tínhamos a teologia católica romana, que no século XVI, no Concílio de Trento, que aconteceu de 1645 de 1545 a 1563, foram 18 anos de concílio, ratificou a ideia de que a salvação de fato ela acontece também por causa das boas obras. Ou seja, Deus ele prevê de fato as boas obras do ser humano e por isso as pessoas elas são salvas, né? É a soteriologia caritativa. E tem também um outro movimento que surgiu no século XVII, 20 anos antes da elaboração da Confissão de Fé de Westminster, que é o movimento conhecido como arminianismo, né? Em 1621, Simon Episcopus, que fora aluno de Jacó Armínio, ele elaborou a Confissão de Fé Arminiana. E a Confissão de Fé Arminiana dizia que Deus, ele de fato, ele salva o crente porque ele prevê que o crente irá crer na obra de Jesus Cristo. E por isso, e só depois disto, a pessoa torna a ser uma eleita. Ou seja, a condição para a pessoa ser eleita é que a pessoa creia. O que vai totalmente na contramão da teologia protestante, da teologia reformada, que dizia que não há nada no ser humano que levasse Deus a o eleger para a salvação. Antes, Deus elegeu o ser humano, o homem, para a salvação unicamente para o louvor e glória da sua graça, conforme Efésios capítulo 1, do versículo 3 em diante. A nossa confissão de fé, e isso é muito bom enfatizar, ela é uma ótima defesa de fé. Ela serve muito bem à apologética cristã. Ela diz que não provém de qualquer coisa prevista no homem. Só aqui ela já tira de cena o catolicismo romano e tira de cena também o arminianismo, ou o movimento dos remonstrantes, né? Deus não salva o ser humano por prever nada no ser humano. Até porque, se a eleição estiver condicionada a qualquer coisa prevista no homem, a eleição se torna meritória e não por graça. Porque a pessoa, ela tem que ter fé para ser eleita. E a fé, ela se torna
um mérito, ou seja, ela é autocausada, e por o ser humano manifestar essa fé que é dele, essa pessoa se torna eleita. Então a fé ela se torna um mérito. A salvação não é totalmente pela graça. A pessoa tem que manifestar a fé. Se não manifestar a fé, ela não é eleita. O que é um contrassenso. Mas a nossa confissão de fé diz mais. Na vocação, o homem é inteiramente passivo. Ou seja, o que é ser passivo? Aqueles que gostam de gramática, principalmente da língua portuguesa, entendem bastante isso, né? Quando nós dizemos que um sujeito ele é passivo, nós dizemos que um sujeito ele é passivo quando ele recebe a ação do verbo, não quando ele pratica. Quando o sujeito pratica a ação, ele é ativo. Quando o sujeito recebe a ação, ele é passivo. Resumindo, mais ainda, dando um exemplo, João chutou uma bola. Quem chutou a bola? Quem é o sujeito dessa ação? João. Agora, quando eu mudo essa frase, eu falo, a bola foi chutada por João. Quem é que foi chutada? Foi a bola. E João, que é o sujeito, se torna passivo. Então, na vocação eficaz é semelhante também. O homem não pratica ação. Ele não tem participação nessa ação. Ele simplesmente recebe a ação. Através da pregação do Evangelho, essa pregação ela atinge o nosso coração, e atingindo o nosso coração, Deus ele opera o que nós chamamos de novo nascimento. Ele muda o nosso coração de pedra no coração de carne, ele abre o nosso entendimento, ele ilumina o nosso entendimento, passamos a compreender a mensagem do Evangelho, estamos transportados do reino de trevas para o reino do Filho do seu amor. E tudo isso acontece não porque eu dei passos para que isso acontecesse, mas nessas etapas é somente Deus quem trabalha. Não somos nós quem trabalhamos nessa etapa. Na vocação, um homem inteiramente passivo. Até que, olha só, esse até que já mostra uma mudança de tempo, né? Até que, vivificado e renovado pelo seu Espírito Santo, fica habilitado a corresponder a ela e a receber a graça nela oferecida e comunicada. É muito importante sempre termos em mente a ordem da aplicação da redenção. Nós falamos sobre o chamado, né, a vocação eficaz e a regeneração. Como que o homem responde? Através da conversão, através da fé e do arrependimento. Como eu disse, fé e arrependimento são respostas que o ser humano dá ao ato do chamado de Deus e ao ato regenerador de Deus. Olha o que a confissão de fé fala. Até que, ou seja, antes disso, era Deus quem atuava. Somente Deus quem atuava. Depois disso, ele fala, o ser humano fica habilitado a corresponder a ela e a receber a graça nela oferecida e comunicada. Até nesse ato de resposta, que é a fé e o arrependimento, que é o homem quem se arrepende, quem tem fé, nós sabemos que isso é um dom de Deus. Lá em Atos, no capítulo 11, fala que Pedro diz que eles se alegram lá, porque Pedro diz que até os gentios deu Deus o arrependimento. Ou seja, o arrependimento é uma dádiva dada por Deus. E lá em Efésios 2,8 fala que a fé também é um dom de Deus. Pela graça sois salvos por meio da fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras para que ninguém se glorie. Ou seja, quando nós somos chamados, quando nós nascemos de novo, nós estamos habilitados a verdadeiramente se arrepender, a verdadeiramente crer na mensagem do Evangelho. Isso é muito importante, meus irmãos, porque
existe até uma piadinha que muitos arminianos fazem, usando uma caricatura daquilo que seria o calvinismo. Eles falam já que nós somos predestinados, então nós podemos viver em pecado, porque uma vez salvo, sempre salvo. Então, mesmo que eu peque, mesmo que eu me prostitua, mesmo que eu minta, mesmo que eu mate, mesmo que eu roube, mesmo que eu faça qualquer tipo de transgressão ou violação da lei de Deus, eu estou salvo. E nós entendemos, a Bíblia declara, a confissão de fé expõe que não é dessa maneira, que a santificação ela é filha da eleição. Uma pessoa que nasceu verdadeiramente é uma pessoa que tem uma natureza que repudia o pecado, uma natureza que deprecia o pecado, uma natureza totalmente voltada para as coisas de Deus. Nós não estamos dizendo também que esta pessoa não terá ainda que lutar contra a sua antiga natureza. Nós vamos falar isso nos capítulos posteriores da confissão, quando nós formos falar sobre santificação. Mas uma pessoa que nasceu de novo, ela peca, mas quando ela peca, ela se arrepende. Ela sente o pesar do pecado dela. Como Davi disse no Salmo de número 32, enquanto não confessei os meus pecados, os meus ossos eram consumidos dentro de mim, né? Ficavam fracos dentro dele. Ou seja, ele sentia que o pecado dele estava prejudicando ele, num sentido até que ele faz uma comparação com uma doença física, osteoporose, né, no sentido de prejudicar os ossos dele. Então uma pessoa que nasceu de novo, ela vai sentir repulsa pelo pecado, ainda que ela peque, mas ela vai sentir repulsa e ela vai pedir perdão dos seus pecados. Então é desta forma que correspondemos ao que Deus faz na nossa vida através da vocação geral e através da regeneração. Tá? Esse é o nosso parágrafo 2º da nossa confissão de fé. Peço aos irmãos que os irmãos estudem mais ainda esse parágrafo 2º e assim, meus irmãos, nós terminamos o nosso parágrafo 2º da confissão de fé de Westminster. Bom dia, meus irmãos. Nós estamos mais uma vez nesta manhã de sexta-feira para dar continuidade ao nosso curso de revitalização de liderança. E nós estamos estudando a Confissão de Fé de Westminster. Nós estudamos já o nosso capítulo 10, no parágrafo 1º e no parágrafo 2º. Agora nós vamos dar continuidade com o parágrafo 3º e o parágrafo 4º da Confissão de Fé de Westminster. Se você não estudou ainda o parágrafo 1º e o parágrafo 2º, recomendo que você estude esses parágrafos que são importantes para que nós possamos compreender o parágrafo 3º e o parágrafo 4º. E se você não está estudando conosco desde o capítulo 1º da Confissão de Fé de Westminster, eu peço encarecidamente que você possa estar fazendo uma leitura do capítulo 1 ao capítulo 9, que é muito importante. Capítulo 1, que vai falar das Sagradas Escrituras. Capítulo 2, que vai falar de Deus e da Santíssima Trindade. Capítulo 3, que vai falar dos decretos divinos. Capítulo 4, que vai falar da criação. Capítulo 5, fala da providência divina. Capítulo 6, fala do homem, da queda e do castigo. Capítulo 7, fala do pacto de Deus com o homem. Capítulo 8, fala de Cristo mediador. E capítulo 9, que fala sobre o livre-arbítrio. Peço aos irmãos que se esforcem, que estudem. O nosso objetivo é uma liderança confessional, é uma mentalidade presbiteriana, é uma mentalidade reformada, calvinista. Que os irmãos se esforcem para que tudo isso seja feito para a glória de Deus. Aqueles que têm a sua confissão de fé em mãos, eu peço que já abra lá no capítulo 10, no parágrafo 3º, que nós faremos a leitura agora
vamos comentar, vamos trabalhar esse texto, certo? Diz assim o parágrafo 3º do capítulo 10 da Confissão de Fé de Westminster, que fala sobre a vocação eficaz. As crianças que morrem na infância, sendo eleitas, são regeneradas e por Cristo salvas, por meio do Espírito, que opera quando, onde e como quer. Do mesmo modo são salvas todas as outras pessoas incapazes de serem exteriormente chamadas pelo ministério da palavra. Esse parágrafo trata de algo muito importante, porque vai tratar sobre, além de tratar sobre a salvação, vai tratar sobre algo que é chamado na teologia reformada de pedosoterianismo, ou seja, salvação de crianças, né? Como é que ocorre a salvação de crianças? A nossa confissão diz que aquelas crianças que morrem na infância, aquelas crianças que morrem na infância, sendo eleitas, são regeneradas por Cristo e salvas. Prestem atenção. Aquela criança que não chegou à idade da razão, não chegou à idade da maturidade cognitiva, essa criança sendo eleita, ela é por Cristo regenerada e salva, né? Nós temos dois problemas aqui. Nós temos a questão das crianças que morrem na infância, que morrem antes da idade da razão, e temos a questão daquelas pessoas que são impedidas por algum problema ou deficiência cognitiva de serem arrebanhadas ou de serem chamadas exteriormente pelo ministério ordinário da palavra. Pensem naquelas pessoas que têm um problema cognitivo e elas não conseguem entender aquilo que se fala a elas. Como que a mensagem no Evangelho chega a elas? Nossa confissão de fé trata dessa questão. Primeira coisa que ela diz sobre crianças. Diz que aquelas crianças sendo eleitas são por Cristo regeneradas e salvas. A teologia reformada, os teólogos reformados, têm adotado duas posições majoritárias. Os primeiros são aqueles como Alexander Archibald Hodge, um dos grandes teólogos de Princeton, que adota que todas as crianças que morrem antes da idade da razão, elas são salvas por Cristo, são regeneradas e salvas por Cristo. Ou seja, todas as crianças indistintamente são salvas por Cristo se elas morrerem antes da idade da razão. Nós temos um autor contemporâneo também, muito conhecido, o reverendo Augustus Nicodemos também, ele abona essa ideia, que todas as crianças que morrem antes da idade da razão, elas são regeneradas e salvas por meio de Cristo, por Cristo. E nós temos uma outra ala aqui também, que tem muitos adeptos, né? Que diz que as crianças eleitas, elas são regeneradas e salvas por Cristo. Essa palavra eleitas é um adjetivo que qualifica o substantivo criança. Ou seja, quem são as pessoas, quem são as crianças que são salvas? Aquelas que são eleitas. Mas nem todas as crianças são eleitas. É como se eu dissesse, por exemplo, todas as crianças bonitas vão ao passeio. Logicamente eu estaria excluindo aquelas crianças que são esteticamente feias, né? Ou seja, o adjetivo bonito e o adjetivo feio vão determinar quais são as crianças que irão para o passeio. Da mesma forma seria as crianças que são eleitas. As que são eleitas são regeneradas e são por Cristo salvas. As que não são eleitas não são regeneradas e não são por Cristo salvas. Muitas pessoas têm dificuldade em lidar com esse assunto pelo fato de que se trata de crianças. E as pessoas que têm essa dificuldade, geralmente, elas têm uma ideia de uma inocência inerente e inata das crianças, como se as crianças não fossem pecadoras. Mas nós já estudamos isso lá no capítulo 6, que fala do homem da queda e do castigo,
que vai falar que o ser humano, o pecado adentrou e infectou todas as partes do corpo e da alma do ser humano. Ou seja, não há parte alguma do ser humano que não tenha sido infectado pelo pecado. O Salmo 51, versículo 5 diz que em pecado me concebeu minha mãe e em iniquidade eu fui formado. O Salmo 58, versículo 3 fala que os ímpios pecam desde o ventre. Romanos capítulo 3, versículo 10 fala que não há um que não peque, todos se extraviaram, a uma se fizeram inúteis, não há um justo sequer. Lá em Romanos 3, 23 diz que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Ou seja, não há ninguém, não há um ser humano sequer que não esteja maculado pela mancha do pecado. Então, mesmo as crianças, elas são pecadoras. E as Escrituras declaram explicitamente em Romanos 6, 23, parte B, o salário do pecado é a morte. Parte A, perdão. O salário do pecado é a morte. Então, mesmo as crianças, elas são pecadoras e elas sim merecem, como recompensa do pecado do seu coração, a condenação eterna, o castigo eterno. Então, partindo desse pressuposto bíblico, partindo desse pressuposto confessional, nós entendemos que as crianças precisam ser regeneradas e precisam ser por Cristo salvas. Então, meus irmãos, nós temos essas duas posições defendidas por grandes teólogos, por grandes pastores. Não estamos falando somente sobre pessoas que vivem na academia, pessoas que vivem do academicismo. Nós estamos falando de grandes pastores, que defendem essas duas posições. Primeiro, todas as crianças elas são eleitas. Segundo, as crianças sendo eleitas, elas são regeneradas e por Cristo salvas. Ou seja, somente as crianças eleitas indica que existem crianças não eleitas. E diz também aqui na parte B do parágrafo 3º da Confissão de Fé, que do mesmo modo são salvas todas as outras pessoas incapazes de serem exteriormente chamadas pelo ministério da palavra, que são as pessoas que têm aquele problema cognitivo, aquela deficiência cognitiva, aquela deficiência que impede que elas possam compreender a mensagem do Evangelho quando pregada. Como que essas pessoas são salvas? Como que uma pessoa que nasceu surda e morreu surda, ela pode ouvir a mensagem do Evangelho, compreender a mensagem do Evangelho e ser salva, se ela não ouve nada desde que ela nasceu até o momento em que ela morreu? Hoje nós temos a linguagem de sinais, Libras, só que nos séculos passados isso não existia. Como que ficam aquelas pessoas? Por isso que eu disse que é importante nós lermos o parágrafo 1º, porque o parágrafo 1º diz explicitamente que o chamado eficaz ocorre por meio do Espírito e da palavra. O Espírito e a palavra são meios pelos quais o chamado eficaz ele opera. E Deus é livre para usar esses meios. Ou seja, tem aquelas pessoas que são chamadas pelo Espírito Santo através da sua palavra, Romanos 10:17, a fé vem pelo ouvir e ouvir da palavra de Cristo. E tem aquelas pessoas em que Deus não usa o meio ordinário, que é através da sua palavra. Deus, somente através do seu Espírito, opera a regeneração naqueles a quem Ele elegeu antes da fundação do mundo. Deus é livre, como diz lá em João capítulo 3, a partir do versículo 6, diz que aquele que é carne inclina-se para a carne, aquele que é espírito inclina para o espírito, e diz a seguir que o Espírito ele é livre, como o vento,
você não sabe de onde ele vem, nem para onde ele vai, mas assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Fala da liberdade que o Espírito tem para agir. Ele age com meios e sem meios, conforme diz também lá o capítulo 5 da nossa Confissão de Fé de Westminster. Deus age através dos meios, né, sem os meios e acima dos meios. Então, como que essas pessoas são chamadas, Fábio? Elas são chamadas pelo Espírito Santo, que opera a regeneração no seu coração, quando lhe apraz, no tempo certo, numa criança que é eleita, no caso, antes dessa criança morrer, o Espírito Santo regenera o coração dessa criança, dá-lhe um novo coração, dá-lhe uma nova disposição para as coisas concernentes ao reino de Deus, e assim opera nela o que é chamado nas Escrituras de regeneração. Nas pessoas que são impedidas exteriormente de serem chamadas pelo ministério da palavra, ocorre da mesma forma também. O Espírito Santo dá um novo coração a essas pessoas, conforme está em Ezequiel capítulo 36, versículo 26. Amém? Nós vamos para o nosso parágrafo 4º da Confissão de Fé de Westminster agora, que diz o seguinte, continuando: os não eleitos, posto que sejam chamados pelo ministério da palavra e tenham algumas das operações comuns do Espírito, contudo não se chegam nunca a Cristo, portanto não podem ser salvos, muito menos poderão ser salvos por qualquer outro meio, os que não professam a religião cristã, por mais diligente que sejam em conformar as suas vidas com a luz da natureza e com a lei da religião que professam. Ao asseverar e manter que podem, é muito pernicioso e detestável. Olha como que os teólogos de Westminster começam o parágrafo 4º. Os não eleitos, posto que chamados pelo ministério da palavra e tenham algumas operações comuns do Espírito. Primeiro, os não eleitos, posto que chamados exteriormente pelo ministério da palavra. Ou seja, nós já tratamos sobre o chamado geral e o chamado eficaz. O chamado externo e o chamado interno. O chamado geral, o chamado externo, é operado pelo ministério da palavra. O chamado interno, o chamado eficaz, é operado não somente pelo ministério da palavra, mas pelo Espírito Santo de Deus. Os não eleitos, eles recebem um chamado geral, um chamado externo. É aquele chamado que chega somente até o ouvido, mas que não passa do ouvido sensível, não chega ao coração, né? E eles são chamados pelo ministério da palavra. E eles têm algumas operações comuns do Espírito Santo. Nós podemos lembrar aqui, por exemplo, do personagem bíblico chamado Saul, que foi o primeiro rei de Israel, né? As Escrituras dizem que Esaú, quando ele se reunia a um conjunto de profetas, ele profetizava. Daí surgiu-se um ditado em Israel: estará porventura Saul entre os profetas? E isso se repete por duas ou três vezes. Nós podemos lembrar aqui da figura de Judas Iscariotes, que diz a palavra de Deus que quando Jesus envia os 12, Jesus concede autoridade a eles para pregar em seu nome, para expulsar os demônios e para operar milagres e prodígios. Judas também teve esse tipo de participação, né? Quando os 70 voltaram, eles contaram a Jesus os milagres e prodígios que eles tinham operado no nome de Jesus, né? Então, nós podemos ver que Judas também teve as operações comuns do Espírito Santo, mas mesmo assim a Escritura chama-o de filho da perdição.
Jesus lá em João capítulo 17, versículo 12, ele diz ao Pai em oração que ele guardara todos aqueles que o Pai lhe dera, exceto o filho da perdição, para que se cumprisse as Escrituras. Ou seja, ainda que Judas tenha feito parte do ministério de Cristo, ainda que Judas tenha participado das operações comuns do Espírito Santo, comuns por quê? Porque tanto, isso é bom explicar, porque tanto os réprobos quanto os eleitos, eles podem ter participação nessas graças do Espírito. Quer um exemplo? Mateus capítulo 7, a partir do versículo 20, nosso Senhor vai dizer: muitos virão naquele dia e dirão: Senhor, Senhor, em teu nome nós profetizamos, em teu nome nós expulsamos demônios, em teu nome nós operamos maravilhas. Aí Jesus ele diz, naquele dia ele dirá: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno. Perdão, citação errada. Jesus ele diz o seguinte: nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. A semelhança do versículo me confundiu, me perdoem. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. O que é iniquidade? É uma pessoa que conhece a lei, só que é uma pessoa que não pratica a lei. É uma pessoa que tem ciência da lei, mas que transgride a lei. Mas essas pessoas que são reprovadas por Cristo no dia do juízo, elas profetizaram, expulsaram demônios e operaram milagres. Assim como os eleitos também, estes usados por Deus, também operaram milagres, prodígios. Então, por isso, operações comuns não é algo que distingue um eleito de um não eleito. Não é algo que diferencia, não é algo que autentica uma pessoa como um eleito de Deus. Então, os não eleitos, ainda que chamados exteriormente pelo ministério da palavra de Deus, eles têm a participação comum também do Espírito, das operações comuns do Espírito. Contudo, nunca chegam a Cristo. Nós temos o texto, por exemplo, vamos fazer uma leitura de Hebreus capítulo 6. Hebreus capítulo 6, versículo 4, texto muito conhecido. Diz assim: é impossível, pois, que aqueles que uma vez foram iluminados, provaram um dom celestial, se tornaram participantes do Espírito, provaram a boa palavra de Deus e os poderes do mundo vindouro, e caíram, sim, é impossível outra vez renová-los para o arrependimento, visto que de novo estão crucificando para si mesmos o Filho de Deus e expondo-o à zombaria. Ou seja, essas pessoas, percebam, o autor aos Hebreus está falando destas pessoas, ele não está falando dos seus destinatários. Ele está se referindo a uma classe de pessoas. Essas pessoas tiveram participação comum nas operações do Espírito. Foram iluminados, provaram um dom celestial. Tem muitas interpretações para o que seria esse dom celestial, se seriam carismas, se seriam participação no sacramento. Se tornaram participantes do Espírito Santo. Nós vimos lá em Mateus capítulo 7, a partir do versículo 20, que os réprobos também participam de operações comuns do Espírito. Provaram a boa palavra de Deus e os poderes do mundo vindouro caíram. É impossível que eles sejam renovados para o arrependimento. Meus irmãos, então que fique claro isso para nós. Eles de fato participam das operações comuns do Espírito, contudo nunca chegam a Cristo.
É interessante que do versículo 4 ao versículo 6 não fala de regeneração. Não fala de novo nascimento. Lá em João capítulo 3, versículo 5, no diálogo de Jesus com Nicodemos, ele diz assim: na verdade eu vos digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Aí ele vai repetir depois: na verdade eu vos digo que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Ou seja, o novo nascimento é condição sine qua non, é condição fundamental para que uma pessoa possa entrar no reino de Deus. Ele usa dois verbos interessantes. No versículo 3, ele usa o verbo ver o reino de Deus, o verbo ver, né? No versículo 5, ele usa o verbo entrar. Então, os dois são sinônimos ali. Uma pessoa que não nasceu de novo, uma pessoa que não nasceu da água e do Espírito, não pode ver ou entrar no reino de Deus. E o texto de Hebreus capítulo 6 não fala sobre regeneração, não fala sobre novo nascimento. Contudo, nunca se chegam a Cristo e, portanto, não podem ser salvos. Muito menos poderão ser salvos por qualquer outro meio os que não professam a religião cristã. Prestem atenção. Nós somos exclusivistas. Nós somos exclusivistas. Ainda que o mundo atual diga que nós temos que ser inclusivistas, nós somos exclusivistas. Nós não abraçamos o dilema do liberalismo teológico que afirma a paternidade universal de Deus e a irmandade entre os homens. Nós não abraçamos esse tipo de dilema, né? Nós afirmamos que todo aquele que crê no Filho de Deus tem o direito de ser filho de Deus. João capítulo 1, versículo 12. Ele veio para o que era seu, mas os seus não receberam. Mas todos quanto receberam, deu-lhes o poder de se tornarem filhos de Deus. Então não são todos que são filhos de Deus. Alguns são filhos de Deus. Os eleitos são filhos de Deus. Os adotados são filhos de Deus. Os justificados são filhos de Deus. Os santificados são filhos de Deus. Fora desses não há filhos de Deus. Em Atos dos Apóstolos, capítulo 4, versículo 12, diz que nenhum outro nome há dado debaixo do céu pelo qual nós havemos de ser salvos, a não ser o nome de Jesus, que é o nome pelo qual nós somos salvos hoje, né? Pelo qual o pecador é salvo hoje e será salvo enquanto houver tempo. Então, fora da religião cristã, ou aqueles que não professam a verdadeira religião cristã, não podem ser salvos. Meus irmãos, uma pessoa que está mergulhada em religiões idólatras, todas as religiões fora do cristianismo são religiões idólatras. Estou falando do cristianismo genuíno, porque existem cristãos idólatras. Mas a igreja invisível, a igreja eleita, a igreja que só Deus conhece, a igreja cujo número abarca todos os que foram, todos os que são e todos os que serão chamados em Cristo Jesus, essa igreja, ela adora somente a Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. A unidade na Trindade, a Trindade na unidade. Como dizia Santo Atanásio, o herói da ortodoxia nicena. Então, nós somos exclusivistas. Aqueles que não professam a verdadeira religião cristã não são salvos. O hindu, se não se converter, não será salvo. O islâmico, o muçulmano, se não for convertido, não será salvo. O católico romano, se não for convertido, não será salvo, né? O adventista, se não for convertido, não será salvo. Aquelas religiões
orientais, as pessoas que delas participam, se não forem convertidas, não serão salvas. Não acreditem que uma pessoa professando uma outra religião, desconhecendo o verdadeiro Deus, sendo idólatra, crendo num princípio metafísico, hipernatural ou sobrenatural, será salvo. Não acredite que uma pessoa que simplesmente acredita que há um bem maior no universo será salvo. Não será salvo. Porque diz a Escritura Sagrada em 1 Timóteo 2,5, porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. Sejamos bíblicos, sejamos confessionais, sejamos coerentes. Ninguém que professe uma outra religião que não seja cristã será salvo. Não pode ser salvo. Por mais diligente que seja em conformar as suas vidas com a luz da natureza e com a lei da religião que professam. Olha como isso é interessante. As pessoas podem até ter uma aparência de piedade. As pessoas podem até praticar algum tipo de tradicionalismo ou de moralismo ou de conservadorismo que seja até atraente, exemplar, mas se não abraçam Jesus Cristo, não podem ser salvos. Não podem ser salvos. Ok? E asseverar e manter que podem é muito pernicioso e detestável. Então, meus irmãos, se nós asseveramos que uma pessoa que vive independente de Cristo, independente de Deus e de sua palavra, que uma pessoa que tem um bom comportamento, que uma pessoa que, como um cidadão, é exemplar, que uma pessoa que não professa a religião cristã, ela pode ser salva se ela não professa Jesus Cristo como único e suficiente Salvador. Se, como diz a Escritura, todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Se nós abonarmos a ideia de que essa pessoa pode ser salva, isso é detestável e pernicioso. Não façamos isso, meus irmãos. Não façamos isso. Sejamos bíblicos, sejamos confessionais, sejamos enfáticos, sejamos firmes na nossa posição doutrinária. Nós não acreditamos em salvação fora da verdadeira igreja cristã. Estou falando da igreja cristã, da genuína igreja cristã. Ok? Assim nós terminamos o nosso parágrafo 4 do capítulo 10 da Confissão de Fé de Westminster, e nós daremos sequência aos nossos estudos no capítulo 11, que falará sobre a justificação. Ok, meus irmãos? Fiquem na paz de Cristo, estudem bastante e não percam ânimo para a glória de Deus.